Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto à espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que estão conosco constantemente, que sabe da nossa intenção, que sabe da nossa dificuldade também de colocarmos em prática esses ensinamentos que ora aqui nós trazemos, mas sabe também da nossa vontade, da nossa confiança em Deus, de sermos melhores, de aproveitar o pouco que podemos fazer, porque ainda somos rebeldes filhos de Deus, ainda somos crianças que começam a sua jornada. E como é difícil caminhar quando nós estamos nessa trajetória. Mas aos poucos passamos do momento de engatinhar, começamos a dar os primeiros passos. Quando a gente percebe o que as crianças fazem, a gente vê que na vida do espírito ainda estamos nessa fase de sair do engatinhar para começar a dar os primeiros passos. Ainda são vacilantes, ainda caímos várias vezes para darmos mais alguns passos. Quando não, ficamos sentados, chorando, esperando que alguém venha nos levantar. A nossa vida, ainda em espírito, estamos nessa fase, saindo do engatinhar para os primeiros passos. E por isso que a gente precisa desse Evangelho, precisa das palavras de Emmanuel, precisa do Cristo em nossas vidas e dos ensinamentos que Ele tanto nos trouxe e se empenhou e sofreu para que nós compreendêssemos. Apesar de tantos anos terem se passados e ainda nós não conseguimos dar passos firmes em direção ao bem, em direção ao amor, em direção à evolução do espírito imortal que somos nós. E hoje nós trazemos uma palavra de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, que ele se chama Sepulcros Abertos. E Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 13, o seguinte: a sua garganta é um sepulcro aberto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade.
transfiguram-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenando que lhe transborda do íntimo, à maneira de vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam um precioso templo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Lição difícil, muito difícil essa lição, porque muitas vezes nós mesmos que estamos como propagadores da Boa Nova, como emissários de boas palavras, muitas vezes caímos nessas armadilhas, porque ainda a maledicência, a intemperança, a enfermidade do nosso espírito ainda faz com que nós nos resvalamos nesses caminhos. Quando ele diz assim, tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. É a maledicência. Muitas vezes são verdades, mas nem porque sejam verdades nós devemos propagar, porque nós não queremos que falem das nossas enfermidades, das nossas chagas,
Porque quem não as tem? Porque quem é perfeito para falar das chagas do próximo quando nós estamos cheios dela? E lembrarmos que muitas vezes nós achamos que somos tão perfeitos e que os outros têm os seus defeitos. Nós conseguimos apontar o defeito de um monte de gente que está ao nosso redor. Mas se perguntarem a você quais são as suas chagas, você não falará. Por que então nós estamos sempre fazendo isso com o próximo? Queixamos-nos de tudo e de todos, como se fôssemos a perfeição, como se fôssemos os ungidos por Deus, quando nós, muitas vezes, temos mais chagas do que aqueles que estão do nosso lado. Então, que nós possamos meditar sobre essa página de Emmanuel, ouvir, no caso, ou então procurarmos e lermos várias vezes aonde nós estamos nos encaixando, o que nós estamos fazendo. Nós somos sepulcros abertos? Ou apenas escondemos uma parte e abrimos o sepulcro para falar dos outros? Todos nós temos chagas a curar, porque senão nós não estaríamos aqui. Lembrarmos que a perfeição é Deus, e o Espírito mais perfeito que a terra já teve foi Jesus. E mesmo na hora de que lhe apresentaram Madalena, a mulher adúltera, ele disse: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E todos se afastaram. E ele disse à mulher: cadê os que te condenaram? Todos tinham ido embora, porque todos nós ainda temos as nossas chagas, os nossos pecados, e não devemos olhar para as chagas do nosso próximo, porque muitas vezes essas chagas doem, muitas vezes essas chagas ninguém gostaria de ter. Então, que nós tenhamos caridade, bondade, compreensão para com os defeitos alheios, já que nós estamos cheios deles. Que Jesus possa derramar sobre nós as suas bênçãos, dar-nos a tua paz, Senhor, dar-nos a tua luz. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.